paz do Senhor, queridos juvenis e visitantes, estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD. Sou a professora Eucilene, da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Hoje estudaremos a lição de número 12, que é a nossa penúltima lição desse trimestre, que nós estamos estudando acerca dos personagens marcantes da Bíblia. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o personagem chamado João Marcos, a importância de aprender com os erros. Vamos orar ao Senhor para iniciarmos a nossa aula. Senhor, meu Deus, te agradecemos, Senhor, nesta manhã, para estudarmos acerca da Tua palavra. Senhor, nós pedimos a ajuda, Senhor, do Teu Espírito Santo para que conduza essa aula e para que cada aluno e visitante que aqui estiver, a Tua palavra possa, Senhor, agir na vida de cada um que vai estar aqui presente. Agradecemos, Senhor, também por suas famílias, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é do dia 18 de setembro de 2022. Como eu falei, é a nossa penúltima lição. O texto áureo vai estar no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 20. Acompanhe aí na sua revista e peço a você que ainda não compartilhou este vídeo, por favor, o faça, você que é aluno, você que está pela primeira vez assistindo essa aula, se inscreva no nosso canal, para que você possa estar recebendo as notificações de todas as nossas atividades. Diz o seguinte o nosso textuário: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Atos, no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 13. Acompanhe aí comigo. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos do caminho do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém.
Os objetivos da nossa aula de hoje vai apresentar as atitudes equivocadas de João Marcos, dimensionar a importância do discipulado e ratificar, que é o mesmo que confirmar, a necessidade do aprendizado mediante os nossos erros. Nós vamos, a partir da aula de hoje, que vai tratar sobre João Marcos, a importância de aprender com os erros, nós vamos poder observar da vida de João Marcos o desejo de aprender com os erros, atrelado às pessoas dispostas a contribuírem para o crescimento do próximo, e que nós vamos descobrir que são ingredientes necessários e capazes para modificar toda uma trajetória. João Marcos, ele vai aparecer nos registros de Atos, é o autor de Marcos. Nós vamos descobrir que João Marcos, ele vai se tornar um companheiro de Pedro. E a partir das lembranças do apóstolo Pedro, ele vai escrever o primeiro evangelho escrito, que é o Evangelho de Marcos. O tópico 1 da nossa lição vai trazer o título: Quem é João Marcos? Acompanhe comigo na sua revista. João Marcos é comumente chamado de Marcos, ele é o autor do evangelho que leva o seu nome. Ele é um cristão do primeiro século, filho de uma mulher chamada Maria, companheiro dos apóstolos Paulo e de seu primo Barnabé. No livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 10, nós vamos encontrar o seguinte: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o primo de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamento. Se ele for ter convosco, recebei-o. Então, ali nós vamos encontrar no livro de Colossenses que ele era primo de Barnabé. A casa de sua mãe era uma espécie de local de reunião da família da igreja primitiva. Ou seja, no local onde vivia a família de João Marcos, reunia um grupo de irmãos da igreja primitiva. A sua história ela é marcada pela mentoria de Barnabé, que não o descartou como preferia o apóstolo Paulo. Nós vamos entender no decorrer da lição por que ele foi descartado pelo apóstolo Paulo. Mas no final da vida de Paulo, Paulo vai novamente fazer menção a João Marcos. No livro de Atos, nós vamos também encontrar descrito, no capítulo 4, versículo 36, eu quero deixar para vocês, juvenis, nessa manhã, que diz o seguinte: então José, cogominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Aqui está mostrando quem era Barnabé. Ele tinha o nome chamado José, também conhecido como filho da consolação. O tópico 2, queimando a largada, João Marcos, ele é mencionado como companheiro do apóstolo Paulo e Barnabé durante a primeira viagem missionária desses apóstolos. Eles fizeram a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo juntos, mas nós vamos descobrir que João Marcos vai abandonar essa viagem pelo meio do caminho. Em Atos, no capítulo 12, versículo 25, vai mostrar: e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha
por sobrenome Marcos. Esse jovem os acompanhou na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Porém, foi exatamente durante essa viagem que esse jovem ele vai tomar uma decisão inesperada e que vai ser muito criticada. Sem muitos detalhes, o relato bíblico não vai falar por que esse João Marcos, né, esse jovem, na época ele era jovem, e nesse momento que ele decidiu abandonar essa viagem, não vai relatar os motivos dessa decisão que ele teve, porque ele acabou deixando Paulo e seus companheiros e voltou para Jerusalém. Então, o que nós podemos observar? Nós não vamos saber quais foram os problemas que João Marcos ele enfrentou durante essa viagem que ele decidiu acompanhar Paulo e Barnabé nessa primeira viagem, e no meio do caminho ele decidiu desistir dessa viagem. Então, o que nós podemos observar? No contexto, segundo o comentarista na nossa lição, ele colocou o título Queimando a Largada. No contexto de uma corrida, queimar a largada resulta na eliminação de um atleta. O jovem João Marcos, no início do seu ministério, havia deixado uma má impressão após tomar aquela decisão. Ou seja, ele decidiu, no meio do caminho, parar aquela viagem. Ele decidiu ir, mas no meio do caminho ele falou assim, não quero mais, vou voltar. E nisso que ele tomou essa decisão, ele deixou uma má impressão no apóstolo Paulo. Tanto que, no decorrer das leituras, que nós vamos ter a oportunidade de ver, ele foi o pivô da separação de Paulo e Barnabé. Por quê? Paulo não quis mais continuar que Marcos seguisse a viagem, fizesse a segunda viagem com eles. Então, apesar das inúmeras justificativas possíveis, fato é que abandonar, olhar para trás, retroceder, são decisões pessoais e intransferíveis. Ele tomou essa atitude de desistir dessa viagem, nessa primeira viagem. Mas no relato bíblico, nós não vamos encontrar, de fato, qual foi a sua motivação que ele desistiu. Aí muitos poderiam pensar da seguinte forma: às vezes, uma determinada decisão que nós podemos tomar nas nossas vidas vai ser muito criticada. Mas cada pessoa vai ter a sua motivação. E no aspecto desse jovem, João, ele teve as suas motivações que nós desconhecemos. Mas Barnabé, como filho da consolação, ele insistiu com esse jovem. Ou seja, ele se manteve do lado dele. Tanto que ele seguiu viagem com João Marcos. Continuando, no tópico 3, quem é um caso perdido? Tem esse título. Mas antes, eu vou falar o seguinte para vocês. Vocês muitos conhecem o Michael Jordan. É o melhor jogador da história do basquete. É uma curiosidade que eu pesquisei.
que eu pude encontrar na internet. O melhor jogador da história do basquete, ele nos dá uma lição de perseverança incrível. Por quê? O que muitos não sabem dele é que quando ele era mais jovem, o treinador da equipe preparatória de basquete não o aceitou na sua equipe. Então, o seu primeiro treinador não aceitou o Michael Jordan como jogador de basquete. Mas o que ele fez? Ele usou dessa experiência para praticar mais e mais nesse esporte, porque era aquilo que ele queria, e se tornou o melhor jogador de basquete. Então, o que a gente tira com essa experiência também? Mesmo você tendo uma crítica, às vezes, negativa ou uma repreensão, você deve tirar as lições para você, para a sua vida, para te impulsionar, para você estar melhorando. E não para você se enclausurar, para você se fechar, para você se isolar, para você achar que tudo está perdido para a sua vida. Não necessariamente, nem tudo está perdido. Você pode ter uma nova chance na sua vida. Por quê? Não é uma crítica que vai te colocar para baixo, que vai fazer você parar a sua caminhada cristã. Nós sabemos que Jesus é uma pessoa que nunca jogou ninguém fora. Nunca. Jesus, você vai pegar uma passagem na palavra de Deus e vai ver uma crítica negativa que Jesus Cristo possa ter feito a alguém. Não, de maneira nenhuma. Jesus não joga ninguém fora. Aí eu pergunto para vocês, quem somos nós para jogar alguém fora, para falar àqueles que estão à margem da sociedade, para aqueles que são considerados párias da sociedade, para falar para eles que não tem mais jeito? Quem somos nós para fazermos isso? E nessa manhã nós vamos ver o exemplo de João Marcos, que ele retrocedeu, ele tomou uma decisão de retroceder, de desertar, né, de voltar. Então, essa decisão que ele teve de retroceder não foi o fim, não foi o fim do caminho. Ele teve oportunidades, juntamente com Barnabé, de seguir uma nova viagem e mostrar e descobrir as suas qualidades. Aí no tópico 3 da nossa lição de hoje, nós vamos encontrar quem é um caso perdido. Depois que Paulo e Barnabé retornaram de sua primeira viagem missionária, Paulo expressou o desejo de voltar para visitar os irmãos nas cidades que haviam pregado anteriormente, a fim de ver como estavam. Isso está provado lá em Atos, no capítulo 15, versículo 36, que diz o seguinte: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé não se opôs à ideia, mas ele quis incluir novamente nessa viagem seu primo João Marcos, entre os participantes dessa viagem. Mas o apóstolo Paulo, ele não achava prudente levá-lo, porque na viagem anterior, ou seja, na primeira viagem missionária, ele já tinha os abandonado. O desenvolvimento foi tão intenso e o consenso tão complicado que o jovem João Marcos, ele tornou-se o pivô da separação desses dois apóstolos.
Paulo seguiu com Silas para a Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas, enquanto Barnabé navegou com o jovem João Marcos rumo a Chipre. Isso está provado no livro de Atos, no capítulo 15, do versículo 37 a 41. Se você quiser acompanhar comigo na palavra de Deus, acompanhe aí. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Mas vale mencionar que isso fez com que esses dois grupos de missionários se espalhassem e propagassem o evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. No tópico 3.1, ainda desse tópico 3, é a esperança. Não devemos tentar procurar razão nos posicionamentos de Paulo e de Barnabé. Paulo, ele tinha a prioridade e propósito de vida, o trabalho missionário. Ele investiu força, recursos e energias para disseminar o evangelho transformador de Jesus Cristo. Em sua visão, o jovem João Marcos representava um risco à plena execução de sua missão. Enquanto Barnabé, ele enxergava potencial no jovem e desejava confiar mais uma vez e dar uma nova chance. Apesar de nós não termos nenhuma informação sobre o período em que Marcos acompanhou Barnabé, seguramente nós podemos afirmar que ele foi muito bem discipulado por Barnabé, a ponto de mais tarde o próprio apóstolo Paulo reconhecer o seu valor. E é provável que olhar para a vida de João Marcos nos leve a refletir a seguinte pergunta: quem é um caso perdido? O comentarista faz essa pergunta nessa manhã para nós. Quantas vezes já não ouvimos cristãos dizerem que desistiram de orar por uns ou evangelizar outros? E o que precisamos reforçar diante desses questionamentos é a verdade infalível de que não existem casos perdidos para Deus. Nada do que alguém fizer pode ser maior do que a graça de Jesus e seu amor. Com isso, nós vamos confirmar na palavra do Senhor, no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E em Romanos, nesse mesmo livro, em Romanos no capítulo 5, no versículo 20 e 21, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, amado juvenis, amado visitante que aqui está nessa manhã, aqui conosco, não há caso perdido para Deus. Jesus não jogou ninguém fora. Jesus abraçou a todos. Jesus, ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele morreu por cada vida que se encontra aqui neste mundo. Ele veio para que todos
tenham vida, e vida com abundância. E quem somos nós para jogar alguém fora? Procurando sobre a vida de um George Miller. George Miller, nós vamos encontrar esse homem. Esse homem, ele foi um homem que ganhou muitas almas para Cristo. E lendo sobre a biografia desse homem, nós vamos buscar na sua biografia que ele orou pela conversão de um amigo por mais de 40 anos. Por 40 anos, traz isso escrito. Se você procurar nos registros de George Miller, você vai encontrar que ele orou por mais de 40 anos, ele orou pela conversão de um amigo e do filho de seu amigo. E só que George Miller, ele morreu e não viu a conversão desses dois homens. Porém, Deus respondeu à oração de George Miller no seu próprio tempo. Esse amigo, no funeral de João Miller, ele se converteu uma semana depois. Então, nós vimos que nós não devemos parar de orar por ninguém. Uma mãe não deve parar de orar pelo seu filho, que às vezes pode estar no mundo das drogas. Um filho não deve parar de orar por um pai, que às vezes é um alcoólico, às vezes tem essa doença, às vezes está à margem da sociedade, está perante a sociedade, ele se encontra considerado uma pessoa que é inútil para muitos. Esse daqui não nos serve mais. Mas não, nós devemos batalhar nas nossas orações por qualquer pessoa que seja. Pode ser um familiar. Às vezes Deus coloca no seu coração, uma pessoa que você, não faz parte da minha parentela, não é meu sangue, mas é uma alma que clama, é uma alma que é sedenta, é uma alma que é preciosa para Jesus Cristo. Nós somos testemunhas vivas de Jesus Cristo. Nós somos luz e sal da terra. Nós estamos sendo observados através do nosso testemunho. Nós podemos alcançar vidas para Cristo. E o que eu posso fazer? O que está à minha disposição para que eu possa fazer? Primeiramente, eu posso orar por essas almas. Eu posso ir falar do amor de Jesus para ela. E para aquela pessoa que está à margem da sociedade, não jogue fora. Ela pode estar naquele momento, dependendo de uma moeda, dependendo de R$1, qualquer que seja, para às vezes comprar um pão para se alimentar. E às vezes nós somos incapazes, nós somos indiferentes à necessidade do nosso próximo. Mas nessa manhã, nós nos colocamos como um canal de bênção. Eu posso abençoar, eu posso estender a minha mão e ajudar o próximo com uma veste, com uma roupa que às vezes está passando frio, está no relento, está passando frio ali naquela calçada. Às vezes nós temos tantos agasalhos na nossa casa. E às vezes nós somos incapazes de pegar um agasalho e doar. Mas não, nós queremos colocar em bazares para vender por R$1, por 50 centavos, mas às vezes eu sou incapaz de pegar e doar aquela vestimenta. E o Espírito Santo nessa manhã, ele nos fala nessa manhã. Vamos estender a nossa mão ao próximo. Às vezes você não tem o dinheiro, mas você tem um alimento. Às vezes você tem a sua fala no poder da sua palavra. A palavra de bênção e a palavra de maldição está no poder da nossa fala. Então você tem a oportunidade nesta manhã de orar por uma pessoa que está necessitada.
Às vezes não é nada sua, não tem nenhum grau de parentesco com você, mas é uma pessoa, é uma alma que é preciosa para Jesus Cristo. Amém? Então, no tópico 4, nós vamos encontrar João Marcos, uma árvore cortada que brotou. Posteriormente, escrevendo aos Colossenses, o apóstolo Paulo, ele recomenda o jovem João Marcos para a igreja em Colossos. Nós vamos encontrar no livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 10, Paulo ele vai descrever: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o primo de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Falando a Filemão, o apóstolo Paulo o credencia como um de seus cooperadores. Está descrito lá em Filemão, no capítulo 1, versículo 23 e 25. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Jesus Cristo. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, nisso ficou demonstrado na palavra de Deus que o apóstolo Paulo, ele pôde ver com os seus olhos e confirmar a modificação, a transformação que esse jovem, ele no decorrer da sua vida, ele teve de transformação na sua vida, que ele foi descrito na palavra de Deus como cooperador do apóstolo Paulo. Então, ele falou palavras boas sobre ele, né? Então, nós observamos que a graça de Deus alcançou a vida de João Marcos. Ele não foi lançado fora. O apóstolo Barnabé, ele tomou consigo ele e seguiu viagem com ele. E com isto, nós vamos encontrar que o apóstolo Paulo, ele teve a oportunidade de ver as modificações e a transformação que Deus pôde fazer na vida dele. E, por fim, na ocasião, na segunda prisão de Paulo em Roma, o apóstolo pediu que Marcos fosse a capital italiana, pois ele era muito útil no ministério. Olha que coisa linda! Isso está demonstrado em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Aí, com isso, nós vamos observar, né, que João Marcos, ele foi um jovem do Novo Testamento que fracassou na sua primeira oportunidade de servir a Cristo como missionário naquela primeira viagem missionária. Porém, mais tarde, ele se recuperou, tornando-se um maravilhoso ministro da igreja primitiva. Glória a Deus por isso. Partindo para o tópico 4.1, nós vamos encontrar vivendo e aprendendo. A jornada cristã de uma pessoa não é definida pelos erros iniciais, mas pelo processo de aprendizado e aperfeiçoamento ao longo do tempo. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, vai mostrar o seguinte: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Quem nos aperfeiçoa é Jesus Cristo. E no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 11 até o 13, mostra o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus,
a varão perfeito, à medida da estatura completa de Jesus Cristo. Nós estamos em aperfeiçoamento. Nós estamos em crescimento, a busca da estatura de varão perfeito, que é Jesus Cristo. Nós vamos ter, no decorrer da nossa caminhada cristã, escolhas ruins, escolhas erradas. Nós vamos estar tropeçando, nós vamos estar caindo, mas nós teremos que tirar lições desses tropeços, lições desses fracassos e nos erguer novamente. E nós seguirmos na nossa caminhada cristã. E graças a Deus que ainda hoje nós vamos ter pessoas como Barnabé, que vai estar ao nosso lado, que vai nos estender a mão e vai nos ajudar na nossa caminhada. Uns são mais fortes, uns conseguem ir avante, uns tropeçam, se reerguem por si mesmo e continuam caminhando. Outros não, uns vão estar tropeçando, uns vão estar parando no meio do caminho e desistindo da sua caminhada. E esses nós vamos precisar estender a mão e ajudar, uns aos outros ajudar. Por quê? Por outro lado, nós vamos precisar, até mesmo às vezes, carregar nos braços uns aos outros. Às vezes, nós estamos tão enfraquecidos que Jesus nos carrega nos seus braços. Jesus nos carrega no colo. Por quê? Porque às vezes nós pecamos perante o Senhor. E às vezes, ao pecar, o que é pecar? É você errar o alvo. É você... Às vezes, por um pecado, muitos desanimam na sua caminhada cristã. E você se sente tão enfraquecido. Para você dar a volta por cima, requer decisão, requer muita força de vontade para você voltar a começar novamente. E nessa manhã, não pare no meio do caminho. Não desista da sua caminhada cristã. Você pode tropeçar, você pode ficar enfraquecido, mas a palavra é: não pare, não desista no meio do caminho. Continue perseverando, mesmo em passos lentos, mesmo na sua dificuldade, mesmo caindo, mas por favor, levante-se, reerga-se nessa manhã, não olhe para trás. Eis que tudo se fez novo. Satanás é o nosso acusador, ele que aponta nos dedos, não é ele que nos aponta, mas nós como cristãos, nós não vamos apontar a ninguém, nós vamos estender a nossa mão e de mãos dadas nós vamos te ajudar a caminhar nessa manhã. Não pense, para mim não tem mais jeito. Tem sim. Com Jesus Cristo, nós temos jeito sim. Por quê? Porque Ele morreu por você. Ele não lançou ninguém fora. E nessa manhã, você coloque no seu coração: ainda há esperança para mim nessa manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Isso está descrito em Lamentações. Jeremias, ele escreveu em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Você pode ter pecado, mas o sangue de Jesus que verteu ali naquela cruz, purifica nessa manhã de todo o pecado. Amém? Que você, nessa manhã, você consiga se reerguer. Levante-se, não olhe para trás, não olhe para o que o homem falou a seu respeito. Olhe para Jesus Cristo. Não é a palavra do homem que vai te destruir nesta manhã, mas você vai ser levantado no poder que há na palavra de Jesus Cristo. Amém? E no último tópico, no
4.2. O que te define? A história de Marcos não tem um fim. Não tem um fim quando ele decide abandonar os apóstolos na primeira viagem missionária. Isso não definiu João Marcos. Aí o comentarista coloca: ignorar os erros não é uma solução, mas encará-los e aprender com ele é libertador. João Marcos poderia ter se lembrado como o desistente, o desertor, mas terminou como um cooperador muito útil, tanto que ele foi recomendado pelo apóstolo Paulo como cooperador. E você? Eu pergunto para você nessa manhã, o que te define? É você parar no meio do caminho? É você desistir? É você se achar um fraco na sua fé? É você achar, porque eu não estou conseguindo manter a minha leitura bíblica em dia, então eu sou um fracassado? Porque eu não estou conseguindo manter a minha vida de oração diária, eu sou uma fracassada? Não, minha irmã, não, meu irmão, não, juvenil, não, visitante que aqui está nessa manhã. Você é vencedor em Cristo Jesus. Hoje você pode decidir: eu quero, eu decido, eu preciso ler a palavra de Deus todos os dias. Eu decido orar. Eu preciso orar todos os dias. Assim como nós nos alimentamos diariamente para o nosso corpo físico estar bem, nós também precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus e da oração, para que o nosso espírito esteja bem, primeiramente com o Senhor, todos os dias. E nada melhor do que nós falarmos acerca desse mês que nós estamos, 30 dias de busca pela presença do Senhor através do jejum e através da oração. É um sacrifício que você consagra a sua vida ao Senhor. É o tempo que você tem para se consagrar ao Senhor. E nessa manhã você não se considere um fracassado. Considere-se que você é um vencedor. Por quê? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Isto sim te define. Você é uma pessoa mais que vencedora em Cristo Jesus. Você pode afirmar com convicção: isto sim me define. Amém? Então, por isso, nessa manhã, nós vamos ressaltar que a jornada cristã de uma pessoa não é definida pelos seus erros iniciais, mas pelo processo de aprendizado e aperfeiçoamento ao longo do tempo. Ou seja, você precisa ter humildade de reconhecer que você errou e que você precisa aprender com esses erros e tirar lições para a sua vida e reconhecer que você precisa mudar. E não ficar com raiva de quem às vezes nos repreende para o nosso próprio bem. Às vezes ou quase todas as vezes, quando nós somos confrontados por pessoas, por nossos líderes, é porque eles querem o nosso bem. É porque às vezes não tenho plena convicção, porque é necessário que às vezes nós precisamos ser confrontados, precisamos ser colocados no eixo, precisamos ser chamados à atenção. Por quê? Porque às vezes nós damos uma derrapada aqui, uma derrapada ali, e acha que está tudo bem. Não, nós precisamos ter como alvo a nossa eternidade, que é morar com Jesus Cristo. E para nós termos na nossa caminhada cristã, nós precisamos olhar para frente, seguir adiante, olhando para Jesus Cristo. E nós aprendemos que o jovem João Marcos, ele
ele não teve um início promissor, mas ele teve em si, o futuro, um fim promissor. Ele teve fracassos ao longo do seu caminho, mas no fim ele teve oportunidades para ao longo do seu caminho ele tornar-se um cooperador, um servo útil para a obra do Senhor. E finalizando, nós podemos concluir nessa manhã que o apóstolo, que João Marcos, nós vamos concluir nessa manhã, que ele foi primeiramente um cooperador, em segundo lugar, ele teve no decorrer da sua caminhada, ele foi um desertor, e eu poderia colocar, ele foi um missionário, e por último, em quarto lugar, ele também foi um homem útil, porque ele se transformou, que lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 11, nós vamos encontrar que toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O jovem que foi rejeitado por Paulo é agora prezado por ele. Então nós concluímos na nossa lição dessa manhã, que tiramos lições dos erros, do fracasso que para muitos João Marcos, da vida dele, ele teve no início da sua primeira viagem missionária. Ele não foi concluindo nessa manhã, nós vamos encontrar da vida de João Marcos, nós vamos poder tirar uma linda lição para todos os nossos jovens, que nós vamos observar que nós podemos tropeçar e cair na vida. Isto no aspecto emocional, físico e espiritual. Às vezes, os jovens, eles podem errar nas suas escolhas e nas suas decisões. Mas, se estiverem dispostos a se reerguerem, Deus estará sempre de braços abertos para recebê-los de volta. Então, nós vamos concluir que não aceite ser lembrado por seus erros, suas derrotas ou seus fracassos. Diariamente, a graça de Cristo, ela se renova sobre as nossas vidas, nos dando a oportunidade de decidir e aprender com os equívocos e obstáculos que se apresentam ao longo do caminho, a fim de seguirmos ainda melhores a carreira que nos é proposta. E eu finalizo a lição dessa manhã, deixando no livro de 2, escreveu o apóstolo a Timóteo, no 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, versículo 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Que nós possamos tirar esse texto, assim como o apóstolo Paulo pôde escrever: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deus vos abençoe nessa manhã. E para finalizarmos nessa manhã, nesse ponto muito importante também da nossa aula, que você pode agora ofertar a obra do Senhor. Abra o seu coração. A palavra de Deus, ela vai nos afirmar que feliz aquele que pode contribuir com alegria. Que você, com muita alegria no seu coração, você possa contribuir à obra do Senhor, para que o
o evangelho de Jesus Cristo avance aqui neste mundo. Você também pode fazer parte de uma grande obra. Nós estamos no projeto da compra do terreno que nós estamos reunindo na nossa igreja Marcas do Evangelho. A compra desse terreno que vai poder abençoar, que já tem abençoado a muitas famílias. Faça parte dessa obra. Seja um desses 1000 valentes para que você possa estar semeando no reino de Cristo. Amém? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, vamos orar agradecendo ao Senhor por esse tempo que aqui podemos passar. Senhor meu Deus, te louvamos nessa manhã por essa oportunidade que o Senhor nos deu de falar acerca da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa ter, Senhor, agido, Senhor, na mente e brotado no coração de cada ouvinte, Senhor, da tua palavra. Senhor, faça mudança, Senhor, haja transformação, que cada um que aqui ouviu, Senhor, a tua palavra, Senhor, possa, Senhor, trazer fruto, Senhor, possa, Senhor, ter o seu caráter, ser moldado conforme o caráter de Jesus Cristo. Senhor, que ele não seja, Senhor, como João Marcos no início daquela primeira viagem missionária,
missionária, possa ter deixado, abandonado, Senhor, mas que ele possa, Senhor, no decorrer daquela caminhada, Senhor, se transformar num verdadeiro cooperador da tua palavra, num cooperador que possa falar do teu amor, que possa ser, Senhor, um cooperador para aquelas pessoas que vão estar ao seu lado, as suas famílias. Em nome de Jesus, abençoa cada aluno, cada visitante que aqui esteve conosco, que o Senhor possa, Senhor, no decorrer deste dia, ser, Senhor, aquele que vai estar, Senhor, trazendo à memória, Senhor, aquilo que possa estar dando esperança para cada um neste dia, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Que Deus te abençoe, juvenil, que Deus te abençoe, visitante que aqui esteve conosco. Amém? Um abraço para você. Tchau, tchau.